Fala, meus amigos do Day Trade, boa tarde, pessoal, tudo certo? Hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023, exatamente 17 horas e 3 minutos. Praticamente aí se encaminhando para o final do pregão. Hoje eu deixei a tela aberta aqui, mas não vou estar abordando nada sobre o gráfico hoje. Eu quero estar dando continuidade àquela nossa série de 3 vídeos onde eu estarei abordando com vocês. Eu já soltei um vídeo aí há uns 10, 12 dias atrás, falando sobre o primeiro dos 3 pilares, na minha visão, os 3 principais pilares no day trade, que são técnica, gerenciamento de risco e emocional. Então, hoje nós vamos estar soltando o segundo vídeo e eu vou estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre gerenciamento de risco, certo? Seguinte, pessoal, eu quero estar abordando, não daquela maneira meio maçante, aquela maneira chata de conversar sobre gerenciamento de risco, ali só com números, com números, com números, mas eu quero fazer com que você entenda a importância do gerenciamento de risco dentro da sua vida, aqui dentro do mercado financeiro como um todo, tá? Não só no day trade. Quando você começa, né, nas suas férias ou em determinado período que você vai fazer o planejamento de uma viagem, você começa planejando essa viagem sabendo onde você vai parar para abastecer o seu carro, se você vai de ônibus, se você vai de avião, quanto você vai gastar, em que lugar você vai parar, aonde você vai dormir, né? Você vai projetar, se você vai passar 10 dias lá com a sua família, você vai programar quanto você vai gastar por dia, quanto você vai e pode gastar, né? Quanto pode ser a sua despesa na viagem inteira durante esses 10 dias, tudo isso vai ser, e eu digo isso na maioria, né? A maioria das pessoas fazem isso, vai ser planejado essa viagem. E não só se referindo ao gasto, à despesa, mas sim a tempo, quanto tempo você vai levar, que hora você vai chegar lá, que hora você vai voltar, se você tem que ir para o aeroporto, que horas você tem que sair do hotel. Então, tudo isso vai ser previamente programado por você. Então, eu te pergunto, dentro do mercado financeiro, falando aqui mais especificamente do day trade, por que você acha que você vai extrair dinheiro daqui sem um planejamento, sem uma organização, sem o mínimo de dedicação de um pouquinho do seu tempo para efetuar um planejamento e um controle de risco aqui dentro? Eu dei esse exemplo aqui para que você entenda como numa viagem, ou poderia citar aqui inúmeros exemplos, as pessoas, eu e você, nós dedicamos um tempo para programar essa viagem, para programar o nosso cotidiano. E aqui dentro do day trade não é diferente. No primeiro vídeo eu comentei que você precisa primeiramente definir um trade system, definir uma técnica, definir aquilo que você vai operar repetidamente todos os dias aqui dentro do day trade. E sendo bem sincero aqui, se você tem um operacional bem definido e não tem um gerenciamento de risco definido, ou também tem, porém não o respeita, você não vai conseguir extrair dinheiro desse mercado, cara. Porque tu vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, e quando perder, vai perder tudo. Então você precisa ter na sua cabeça que o day trade ele é uma fonte de renda variável de muito risco. Então você precisa ter uma, um alto nível de dedicação, um alto nível de planejamento para que você consiga ter sucesso aqui. Outra coisa que eu sempre digo para quem é iniciante é que quanto menos você colocar aqui para começar, melhor para você. Porque só tem uma certeza aqui nos primeiros meses e talvez nos primeiros anos. E essa certeza é que você vai perder dinheiro aqui. E quando você tem uma perda grande, e eu vou estar falando isso no próximo vídeo que eu vou soltar sobre o terceiro pilar, que é o emocional, essa perda grande ela vai te abalar de uma maneira surreal. Porque nós não somos preparados para perder. Então é melhor que você perca pouquinho, para que o seu emocional não fique tão abalado assim. Mas eu vou deixar esse assunto para aprofundar mais no próximo vídeo dessa série. Mas olha só, independente de quanto você vai começar aqui, você precisa entender que você precisa operar proporcionalmente ao seu capital. Se você coloca aqui R$ 300 para começar,
Você não pode estar buscando 50, 80, 100 reais por dia, porque isso é insustentável aqui no day trade. Então, quem sabe, se você quer começar com pouco, busque um operacional que você consiga ganhar 25, 30 reais por dia. E um loss parecido com esse também, de 100, 150 pontos no índice. Para que você tenha um gerenciamento de risco efetivo, correto e saudável aqui dentro do day trade. E agora, eu vou dar algumas dicas para que você consiga melhorar e, para quem não tem, né, criar um gerenciamento de risco. Uma coisa importante que você não pode abrir mão é operar com stop. Você tem que operar com stop loss. Você precisa entrar já com seu risco definido dentro de uma operação. Uma outra dica importante: jamais utilize o dinheiro das suas despesas pessoais, da sua casa, do seu aluguel, da sua conta de luz, da parcela do seu carro para colocar aqui no mercado. Porque isso não é saudável, vai te abalar, porque você vai entrar precisando multiplicar esse dinheiro e eu te garanto que você vai perder esse dinheiro. E aí sim, você vai acabar se desequilibrando. E isso vai acabar te abalando mais ainda ao longo do tempo aqui dentro do day trade. Cito também aqui a importância, após você ter definido o operacional que você vai usar aqui, é você definir a quantidade de operações que você vai fazer por dia aqui. E eu, tá, particularmente, para que você não caia no overtrading, que é fazer inúmeras operações por dia, para que você não se desequilibre também emocionalmente, é que você defina aí de duas, né? O ideal é uma, mas de duas, no máximo 3 operações por dia, dependendo do capital que você tiver aqui. Se você começar aí com 300, 400 reais, tem que ser uma, duas no máximo, não pode passar disso. E aí, obviamente, né, com um valor baixo, assim, apenas um contrato, de preferência no índice, porque não tem como você começar operando o dólar com 200 reais, 300 reais. Porque o dólar é um pouco mais pesado e vai acabar te machucando mais. Então, se você for colocar um stop hoje, curto aí, de 4, 5 pontos no dólar, já são 50 reais. Então, fica muito difícil de operar dólar com capital de 300, 400 reais. A penúltima dica que eu quero passar para você aqui é que você precisa testar o seu operacional para que você saiba qual é a taxa de acerto que você vai ter nele, porque não adianta você ficar procurando aí inúmeros setups pelo YouTube, inúmeras operacionais, porque isso vai variar muito de quem está operando. Às vezes, usando o mesmo operacional, eu posso ter 50% de acerto e você pode ter 80% de acerto. Porque nós vamos operar em momentos diferentes, com algumas diferenças de variáveis, talvez. Então, você precisa entender como você vai se portar diante daquele operacional. Porque eu vou dar um exemplo. Se você opera com 150 pontos de alvo para 150 pontos de stop loss, você precisa ter uma taxa de acerto acima de 50% para conseguir ficar positivo. Se você opera num operacional, por exemplo, aí de 3 para 1, ou seja, quando você perde 100 pontos no índice, e quando você ganha 300 pontos, você precisa ter uma taxa de acerto de no mínimo 26% para que você saia positivo, porque você vai usar um operacional de 3 para 1. Então, você precisa entender qual a sua lógica, qual é a taxa de acerto que você vai ter dentro do seu operacional. Então, teste isso no simulador. E, gente, pelo amor de Deus, teste da mesma maneira que você vai usar na sua conta real, senão você vai estar perdendo tempo no simulador, não vai servir para nada aquilo ali. Use os mesmos parâmetros, o mesmo operacional. Não adianta levar o simulador como um joguinho, tá? Eu estou dando a real aqui para que você não perca mesmo o seu tempo aqui no simulador. E aí, uma outra coisa importantíssima. Não adianta, gente, e eu garanto para você aqui, quem não usa trava na plataforma do Profit é porque está deixando a arrogância falar mais alto, está deixando o ego falar mais alto. Então, pelo amor de Deus, olha, por favor, se você consegue operar, não se ofenda. Mas eu, particularmente, gosto das travas do Profit. E acho que todo iniciante, principalmente aí nos primeiros anos de mercado, tem que usar. Tem que usar a trava de perda. Porque no dia que você se descontrolar,
é isso que vai te salvar aqui dentro do day trade. Porque no dia que você se descontrolar, é isso que vai proteger o seu capital, certo? Então, leve e entenda a trava da plataforma do Profit como uma proteção ao seu capital, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu sempre respondo todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!